E vamos falar do nosso personagem misterioso, sujeito. Olha só, olha a fotografia, numa festa junina, tomando um uiscão 12 anos, que é um uísque caro, um dos mais caros, no gargalo. Eu estou falando do Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, o rei dos privilégios e o rei de gastar o nosso dinheiro, que fica falando, ele é tão cínico que ele fica falando que o governo tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, mas ele mesmo só gasta a nossa grana, nosso dinheiro, porque é com impostos que a gente banca toda essa galera do Congresso Nacional e todas as mamatas do presidente da Câmara, que tem uma residência oficial só para ele, que é tipo um palácio, que tem todo um conjunto de regalias como presidente da Câmara, e verbas extras, etc e tal. E aí, apesar de ter tudo isso, e apesar também de ser um homem rico, ele aproveita também as benesses do poder público, como eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa notícia, por exemplo, ó. Hugo Motta usa jatinho da FAB para participar do Gilmar Palusa. O que é o Gilmar Palusa? Gilmar Palusa é o seguinte, tem um evento que todo ano é realizado, às vezes até mais de uma vez por ano, sempre fora do Brasil, tá? Não sei, eles vão discutir o Brasil, só que eles vão para fora do Brasil para discutir o Brasil, toda vez é isso. O organizador é o Gilmar Mendes, é tipo um fórum, um seminário, em que as pessoas vão debater um assunto muito importante para a política brasileira. Neste caso, desse ano, eles vão para Portugal e vão debater o quê? Vão debater reforma administrativa. Então, chama um monte de empresário, um monte de político, um ministro do STF e faz esse seminário lá. É um evento que caça-níquel, a real é essa. E é por isso que tem esse nome de Gilmar Palusa, porque é uma brincadeira aí com Lollapalooza, festival de música, porque é um trem da alegria, a galera vai toda lá participar desse evento do Gilmar Mendes. E aí, o Hugo Motta foi convidado a participar do Gilmar Palusa. E aí, você acha que ele comprou uma passagem? Foi direto para Lisboa? Não, né, meu amigo, minha amiga, que o Hugo Motta não é desses, né? O Hugo Motta já que é para gastar, vamos gastar, né? Ele foi de jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ele pediu, e assim, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, eles têm direito de usar. Vai do bom senso, né? Vai daquela ideia de falar, poxa vida, eu não vou pegar um avião só para mim, para ir para lá, para o outro lado do Atlântico, gastar um dinheirão, sendo que eu posso comprar uma passagem aérea num voo comercial e ir. Outros ministros, por exemplo, o Barroso, também vai participar, que é o presidente do STF, foi de voo comercial. O próprio organizador do Palusa, Gilmar Mendes, foi de voo comercial. Mas o presidente da Câmara não pode, porque eu não sou desses não. Imagina ficar voando de aviãozinho de carreira, isso aí é coisa de pobre. E o Hugo Motta não gosta disso não, ele gosta de conforto, de luxo e de uísque 12 anos, conforme você viu, né? Hugo Motta gastou diárias da Câmara em reunião com Dória e empresários em Nova York. Esse Gilmar Palusa também tem o Dória Palusa, tá? O João Dória, que foi governador de São Paulo, que é empresário e tal, ele tem um grupo chamado LIDE, que é um grupo de empresários. E ele também organiza eventos para discutir as políticas do Brasil, só que também sempre ele realiza isso em outro país. Nunca é aqui no Brasil, para discutir o Brasil. Normalmente o Dória gosta de discutir nos Estados Unidos, sabe? Em Nova York. E aí teve recentemente, em maio agora, um Dória Palusa. E o Hugo Motta foi convidado, né? Já como presidente da Câmara. E aí, olha só, ele também foi de avião da FAB, tá? Não foi de voo de carreira, não, imagina, vou andar do lado de gente comum, eu, Hugo Motta, mas nem pensar, você tá doido, quero um avião só para mim. E tome gasto em cima do teu lombo, você que paga imposto, tome gasto. E não só usou o avião, como ainda pegou as diárias, recebeu uma grana, porque é uma diária, viu? A diária para poder se alimentar, para poder gastar à vontade lá em Nova York, né? Então, assim, o presidente da Câmara, de econômico, não tem nada, nem sabe como é que é isso. Tanto é verdade que, assim, patrocinou a aprovação do aumento do número de deputados, de 513, que é o número atual, para 531, ou seja, aumentou 18 deputados federais, vai gerar um gasto aí estimado em 95 milhões de reais a mais por ano, só por ter aumentado os deputados. Fora o que vai aumentar, possivelmente, de emenda parlamentar, para poder atender esses deputados, ou seja, as despesas só vão aumentar. Então esse é o Hugo Motta, o gastão.
que fica falando para o governo cortar gasto, mas ele mesmo, ó, pé no acelerador para gastar dinheiro, né? E aí agora teve um outro evento, dessa vez, oh, aleluia, Senhor, dessa vez na casa do Dória aqui no Brasil mesmo. Ele fez uma reunião com mais de 50 empresários e chamou muita gente, político graúdo, todo mundo de direita, não chamou ninguém de esquerda, tá? Só de direita. E chamou o Hugo Motta. O Hugo Motta pegou lá o jatinho da FAB, que já é tradicional dele, né, para sair lá de Brasília, vir para São Paulo, onde o Dória mora, e foi participar do evento. Em jantar na casa de Dória, Hugo Motta comenta a derrubada do IOF no Congresso. Retrato de um parlamento muito aguerrido, foram as palavras do Hugo Motta. Muito aguerrido para defender rico, que na hora de defender pobre, todo mundo escapa, some, desaparece. Na hora de defender rico, aí eles viram muito aguerridos. Até porque 95% dos parlamentares brasileiros são ricos. São pessoas que seriam taxadas pelas novas políticas do Ministério da Fazenda do governo Lula. Então, eles estão agindo também, legislando em causa própria, né? E aí eles são muito aguerridos para defender os próprios privilégios. E olha, ele está sendo rotulado aí por inimigo do povo, né? Congresso Inimigo do Povo é uma hashtag que está bombando nas redes. Rotulado de inimigo do povo nas redes, Motta é chamado de herói. Herói. E jantar com empresários. Sim, ele é o herói dos ricos. E é isso assim, é claro, evidente, aberto, escancarado, não teria como ser diferente. Quem chamou o cara de herói? O próprio organizador do evento, o João Dória. Dória chama Motta de herói do Brasil por pautar derrubada do aumento do IOF. Herói dos ricos do Brasil, Hugo Motta. E aí sim, aí eu concordaria com o Dória se ele falasse direito, né? O herói dos ricos do Brasil. Por quê? Porque esse aumento do IOF só ia pegar gente endinheirada mesmo. Não ia pegar gente pobre, não ia pegar gente de classe média. Então, essa reação do Congresso Nacional, patrocinada, capitaneada pelo Hugo Motta, é uma defesa escancarada dos super ricos desse país. Ao ponto do cara ser chamado de herói pelos ricos desse país. Não tem dúvida, né? Você ainda tem alguma dúvida em relação ao Hugo Motta? Acho que não dá para ter. Depois dessa do Dória, de chamar o cara de herói, realmente não dá para ter dúvidas sobre de que lado Hugo Motta está. As poupudas doações de empresários ao partido de Hugo Motta. Essa matéria é de ontem, 30/6, olha só. O que acontece? Está falando justamente sobre uns ricaços que assim que o Hugo Motta virou um potencial presidente da Câmara, não estava nem eleito ainda, mas assim, a coisa já estava caminhando para ele se eleger presidente da Câmara. O partido dele misteriosamente começou a ganhar umas doações misteriosas de empresários, de gente rica, para o partido dele, que é um partido pequeno, é o Republicanos, não é um partido assim cheio da verba, não é um partido cheio de representatividade, não é um partido cheio de prefeitos, de governadores, não é um partido que tem uma bancada gigante, nada disso, mas foi escolhido para receber poupudas doações de empresários, né? E assim, o cara doa direto para o partido, tá querendo agradar ali. E assim, quando ele doa, obviamente o cara não doa à toa, né? Ele doa querendo alguma coisa em troca. Quem sabe uma derrubada de um IOF, né? E deu certo, porque derrubaram. Agora a briga vai ficar com o STF. E aí o Hugo Motta, esse sujeito, né? Pra gente finalizar esse assunto, o Hugo Motta, esse sujeito que gasta, fazendo o governo federal, ou falando para o governo federal que o governo tem que economizar. Mas ele mesmo não ajuda, não colabora, muito pelo contrário. Todas as possibilidades que ele tem de torrar o dinheiro público, ele tem dinheiro público aumentando o número de deputados, torra dinheiro público com um aviãozinho da FAB para cima e para baixo, para onde ele vai, não pode pegar um avião de carreira. Os outros, o presidente do Supremo Tribunal Federal comprou uma passagem no avião de carreira, tá? Mas o presidente da Câmara não pode. Enfim. Esse é o Hugo Motta, né? O inimigo público número 1 da nação nesse momento. O traíra, o cara que traiu o governo federal, que traiu Lula, que traiu os pobres desse país, que traiu a classe média desse país para ficar do lado dos super ricos. Esse é Hugo Motta. E ó, vamos seguir falando de Hugo Motta, porque teve essa derrubada do EOF, né? E aí o governo resolveu que ele vai para cima mesmo. Falei, o Lula cansou de apanhar calado, cansou de ficar tentando equilibrar todo mundo, sem brigar com ninguém, já percebeu que não adianta nada, que os caras são tudo traíra mesmo. Então, ó, a Advocacia Geral da União vai ao Supremo defender o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí, líderes da Câmara
O que você acha que eles iam fazer? Criticar, né? Por quê? Porque é a decisão deles que vai ser derrubada. Líderes da Câmara criticam a ação no STF sobre o IOF e veem declaração de guerra do governo. Abre aspas, que alguém falou aí, tiro no pé, né? Ou seja, o governo tem que, na opinião dessa galera aí, tem que aguentar calado. Inclusive, eles invadirem a função do executivo. Aguenta calado para não arrumar confusão. Que confusão que ele vai arrumar? A confusão já está feita há muito tempo. Qual é a fidelidade, a lealdade que o Congresso Nacional tem, a base governista tem com o governo? Zero, nenhuma. 60% dos votos para derrubar o IOF veio de gente que está em partido, que tem ministério no governo, ou seja, partidos governistas, traidores dos pobres desse Brasil, que é quem seriam beneficiados. Porque agora, com esse corte do IOF, vai ter que cortar dinheiro do pé de meia, vai ter que cortar dinheiro do Casa Minha Vida, vai ter que cortar dinheiro do Bolsa Família, vai ter que cortar dinheiro do Vale Gás e de um monte de outros benefícios sociais, e vai ter que cortar dinheiro da saúde, vai ter que cortar dinheiro da educação, porque os bonitos dos ricaços desse país não querem pagar uma miséria de tarifa, de operações financeiras, de coisas que eles fazem no exterior, da viagem que ele vai para Paris passear, compra uma champanhe no cartão de crédito lá e não quer pagar uma tarifinha ridícula, né? Enquanto isso, o pobre que se lasque. É assim que tá. Então, os líderes, obviamente, não gostaram dessa decisão do governo de ir para o STF. Por quê? Primeiro, eles já sabem o resultado. O STF vai derrubar a decisão do Congresso Nacional porque ela é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional? Porque está definido na Constituição o papel de cada poder. O papel do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E o papel do Executivo é executar o orçamento público. É ele que executa. E também está no papel do Executivo alterar para cima ou para baixo a alíquota de alguns impostos. O governo pode fazer isso por decreto. O imposto sobre operação financeira é um desses impostos que o governo pode aumentar ou diminuir por decreto. Tanto que o governo anterior mudou também, fez mudanças. E hoje o imposto ia subir para menos da metade do que estava no governo Bolsonaro, para você ter uma ideia. Para menos da metade, e mesmo assim os caras não querem, né? Não adianta, eles querem privilégio, eles querem desgastar o governo. Jorge Messias é o advogado-geral da União. Jorge Messias diz que informou Mota e Alcolumbre antes de acionar o STF contra a derrubada do IOF. Então é isso que ele teve o cuidado, a decência que o Congresso não teve com o governo. Ele teve a decência de telefonar para o Hugo Mota e para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para falar, estou entrando com o processo, tá? O presidente mandou, estou entrando com o processo, estou avisando vocês antes por consideração. Se eu fosse eu, acrescentaria, consideração que vocês nem merecem, que vocês são uns traíras, mas mesmo assim estou avisando aqui, conforme o presidente pediu. Olha essa dica que eu tenho para você aqui. Essa aqui é uma mensagem que eu recebi do Carlos Matos. Claro que todas essas mensagens foram autorizadas a serem exibidas aqui, né? O Carlos, ele tem emprego, ele trabalha numa fábrica, vai lá, 10 horas por dia trabalhando na fábrica, mas cheguei em casa, estou aqui me dedicando e tal. Ele trabalhando como renda extra online, lá no computador, no celular dele, home office, 100%. Chega do trabalho, senta no computador e trabalha mais um pouquinho. Já conseguiu tirar $643. Isso dá R$3.200 por mês que ele está conseguindo tirar fazendo esse trabalho extra, tá? R$3.200 fora o salário que ele tem na fábrica. Então é uma renda extra bem interessante. Mas tem gente que faz disso renda principal. Olha só. O Paulo Rodrigues, 4 meses de dedicação, está tirando $2.154, isso são R$11 mil por mês. Ele clicou nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de cima aqui, tá? Conversou com o Clayson, entrou na parada e está felicíssimo, ganhando R$11 mil por mês. Imagina a Cláudia Oliveira, que falou, já toquei fogo na minha carteira de trabalho, já saí do meu antigo emprego. Claro que ela está brincando, né, assim, de tocar fogo na carteira de trabalho, mas ela já saiu do emprego antigo, porque ela não aguentava mais, e agora ela trabalha dentro da casa dela, no horário que ela quer, do jeito que ela decide, está ganhando $3.134. Isso equivale a mais de R$10 mil por mês, 16.500, mais ou menos. É o que a Cláudia Oliveira está faturando. Feliz da vida. Então, a dica que eu tenho para você é justamente essa. Clica nesse link que aparece aqui, o primeiro de cima aqui, na descrição do vídeo. Vai abrir você vai conversar com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa saber. E mais, você vai ganhar 3 aulas grátis da Escola de Negócios Digitais, que com essas aulas você consegue ter certeza absoluta se isso serve para você ou não.
É trabalho honesto, trabalho decente, não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é pirâmide, nada disso. Trabalho real, verdadeiro. Existem inúmeras oportunidades de se ganhar dinheiro na internet. Na Escola de Negócios Digitais você vai aprender como e onde encontrar essas oportunidades. Clica no link aqui, de repente muda a sua vida, tá bom?